Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui dando sequência então ao estudo da biodiversidade. Nessa aula falando dos biomas brasileiros ainda. Veja quantos biomas brasileiros, né? E a importância de cada um desses biomas. Vamos lá então falar hoje nessa aula, começando aí pelo Pantanal. Pantanal que é o menor bioma brasileiro, com características bem peculiares. O Pantanal você tem aqui o período das cheias e o período da seca. Só toma cuidado que quando a gente fala período da seca, dá a impressão que é aquela seca que a gente tinha comentado lá da Caatinga, né? Não tem nada a ver com a seca lá do nosso semiárido, nada a ver. A seca aqui significa que durante o período da seca você continua tendo lagos permanentes, só que você não tem os alagados. Alagado é comum aqui no Pantanal, né? Você ter regiões alagadas como você está vendo nessa imagem. O Pantanal também é chamado então de charco. Aqui nós encontramos muitas plantas que são bem adaptadas ao excesso de água. Veja que a falta de água é um problema. Como a gente viu lá na Caatinga, nós temos plantas que são adaptadas a essa falta de água na Caatinga, mas quando tem excesso de água, como é o caso aqui do Pantanal, que você tem os famosos alagados, né? Veja que você tem aqui inundações que são constantes. O excesso de água também é um problema. Então, quando eu tenho muita água, quer dizer, eu tenho que ter uma vegetação também bem adaptada. Então, aqui nós vamos encontrar plantas aquáticas, né, como a Vitória régia, por exemplo, é muito característica aqui da região do Pantanal. Temos também os aguapés, que são plantas bem adaptadas a esse excesso de água. Apresenta um solo que é fértil, e é importante você anotar que de outubro a março, então, é o período das cheias. Quando eu digo período das cheias, é o período dos alagados, em que o solo ele é bem alagado. E aí nós temos o quê? Uma elevada biodiversidade aqui de aves, né? Então, o Pantanal é marcado por uma elevadíssima biodiversidade de aves. E aqui, né, nós temos então uma vegetação que é hidrófita. Vamos traduzir essa palavra? Professor, o que significa hidrófita? Fita quer dizer planta, hidro quer dizer água, ou seja, são plantas bem adaptadas a esse excesso de água. Talvez aí na sua casa, se você tiver alguma plantinha e você exagerar, né, colocar muita água, você acaba matando a sua plantinha aí, né, o quê? Afogada, porque a raiz também precisa respirar. Se a gente mantém a planta com muita água, muitas plantas não suportam esse excesso de água, mas as plantas aqui do Pantanal são plantas hidrófitas, ou seja, plantinhas bem adaptadas, né, nessa questão aí ao excesso da água. E uma grande diversidade de aves marcada então aqui neste bioma. Nós temos aqui, né, muitos animais que merecem destaque. Por exemplo, o jacaré é característico aqui do Pantanal, a onça-pintada, a anta, gente. Anta é um animal que você vai encontrar aqui, né, muito fácil nessa região aqui do Pantanal. Tamanduá-bandeira, capivaras, entre outros. Mas eu gostaria de falar em um em especial aí para vocês, que é o tuiuiu ou jaburu. Tuiuiu, uma ave símbolo, né, aqui do Pantanal. Então, tuiuiu ou jaburu, veja que nesse caso você tem agora um campo limpo. Então veja, quando eu falo de seca, ó, na seca os campos são limpos e os lagos são permanentes. Então, não quer dizer que tem falta de água. Nada disso. Continua tendo água em abundância, mas eu não tenho os alagados aqui, então, nesse bioma chamado de Pantanal. Lembrando que é o menor bioma aí do nosso território. Na sequência, vamos falar de um bioma costeiro, o manguezal. O manguezal, gente, ele tem uma elevadíssima biodiversidade. Ele é berçário para muitas espécies marinhas. Como assim, professor, berçário? Muitas espécies marinhas elas acabam usando aqui o manguezal para fazer desova, para se reproduzir. Então ele acaba sendo berço para que muitas espécies então possam utilizar o manguezal para reprodução. E o manguezal ele sofre, gente, porque ele acaba funcionando como um depurador aqui em relação à poluição que vem dos rios. O manguezal ele está ali, né, numa região de transição entre o ambiente terrestre, entre a água doce que chega, né, vindo dos rios, uma água doce, e ele tem contato com a água do mar também. E essa água que vem desaguar, né, que vem aqui para o mar, ela passa ali pelo
o manguezal funciona como um depurador. Professor, como assim um depurador? Como um filtro. Ele acaba filtrando essa água e acaba que a poluição acaba ficando aqui no manguezal. E é lógico, gente, tem um limite que ele pode dar conta de tratar essa poluição de modo natural. Então, quanto mais poluição, pode ser que isso vai fazendo com que entre em desequilíbrio esse bioma, como a gente sabe, né, que uma boa parte do manguezal aí, ela está bem comprometida em relação à poluição. Então, manguezal, veja que aqui você vê que é um solo instável, um terreno instável. Quando a gente vai observar o manguezal, olha só. Nossa, professor, as plantas ficam em pé na água. Elas ficam em pé na água, só que ela está ali o que, gente? São raízes que surgem a partir do caule, que funciona como suporte ou escora. Então aqui você tem o que? Raiz, escora ou suporte, que ajuda a dar uma estabilidade nesses terrenos instáveis. Convido você para olhar embaixo da água comigo, olha só. Olhando embaixo da água você vai ter essa situação aqui, ó. Então várias raízes surgindo ali a partir do caule que vão sustentar essa planta, certo? Aqui, gente, é comum, né? Algumas adaptações bem curiosas. Normalmente uma raiz ela cresce para baixo, né, em direção ao centro da terra. Mas aqui no manguezal é muito característico a raiz crescer para cima. Como você está vendo aqui, ó. Caramba, professor, e tudo isso daí é raiz? É raiz. A raiz que cresce para cima. Por que a raiz cresce para cima? Porque uma característica que eu quero que você anote aí. O solo aqui do manguezal é um solo pobre em oxigênio. Se o solo é pobre em oxigênio, essa raiz ela acaba buscando o quê? Buscando oxigênio aqui, né, da superfície. Então são chamadas de raiz respiratória, também chamada de pneumatóforo. Ah, professor, o que é um pneumatóforo? É uma raiz que respira, né? Ela vem aqui buscar o oxigênio aqui da superfície, porque o solo é pobre em oxigênio. Então essas raízes respiratórias são chamadas de pneumatóforos. E nós temos aqui, gente, uma absorção da água do mar. Então imagine as plantinhas absorvendo a água do mar, só que a água do mar tem sal. Então essas plantas são bem adaptadas a esse excesso de sal. E elas excretam o sal, né? É comum você ver nas folhas o sal sendo liberado. Existe aqui o que nós chamamos de glândulas de sal. Essas glândulas de sal, então, eliminam esse excesso de sal que é absorvido junto com a água. E aí nós temos aqui, né, a questão da fauna, a questão da biodiversidade, muitas espécies de crustáceos, muitas espécies de aves, e lembrando que muitas espécies marinhas, elas usam o manguezal ali como um berçário para a reprodução. Com relação às questões, vamos dar uma olhada aqui em duas questões. A primeira diz assim: a vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem e um substrato que é lamacento. Já vai associando com algum bioma aí, né? Raízes que se expandem verticalmente, raízes que se expandem para cima, por causa da baixa oxigenação do substrato, ou seja, baixa oxigenação do solo. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar uma cutícula espessa. O que é a cutícula espessa? Na folha, sabe aquela parte que parece que tem uma cera? Né? Você fala, nossa, a folha parece que é encerada. Na verdade, ela é encerada, né? Ali tem um lipídio chamado cutina, que ele impermeabiliza a folha. E aqui é comum você ter, né, uma cutícula mais espessa, para reduzir ali a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas a qual bioma? Ele trouxe várias características, né, gente? Solo lamacento, baixa oxigenação, raízes que crescem verticalmente. Então ele está falando do quê? Está falando com certeza do manguezal, né? Trouxe várias características, então só para que a gente possa perceber como que isso pode aparecer aí nas atividades que você vai desempenhar no seu material. E nós temos aqui uma região, né, brasileira de campos alagados agora, um exercício que vai falar de uma região brasileira que apresenta campos alagados, né? Lembra de inundações constantes, né? Que se estende ao Paraguai e à Bolívia, ali, né, divisa o Paraguai, Bolívia. Quando as cheias terminam, apresentam campos férteis. Que região é essa? Ah, professor, é lógico, né?
ele está falando do Pantanal, né? Então, nesse caso, temos aqui o Pantanal. Qual foi a dica? Campos alagados. O que mais? Falou das cheias. As cheias terminam, apresentam campos férteis. Foram o que nós abordamos aí nas nossas, né, observações em relação a este bioma. Maravilha, gente? Então, terminamos assim mais uma aula. Até a próxima!